E se tudo o que você vê, toca ou sente não fosse real? E se o universo inteiro fosse apenas uma projeção, um holograma infinito onde cada parte contém o todo? Hoje, vamos explorar a ciência e a consciência por trás do universo holográfico e descobrir que você não é apenas um espectador, mas um co-criador da realidade. Imagine um mundo onde passado, presente e futuro coexistem, onde cada pensamento seu reverbera por toda a existência. O universo, segundo algumas das descobertas mais avançadas da física moderna, pode ser um holograma, uma realidade codificada e interconectada, em que tudo está ligado, e nada é o que parece. Você já sentiu que a realidade que você conhece é apenas uma ilusão? E se cada detalhe da vida fosse parte de um enorme holograma cósmico? Neste vídeo, vamos revelar como a ciência moderna e a consciência se entrelaçam para criar o universo que percebemos, e como você pode compreender seu papel dentro desse holograma. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano levanta os olhos para o céu e se pergunta: qual é a verdadeira natureza da realidade? O que é o universo? De onde viemos e qual é o papel da consciência em meio a esse oceano de mistério? Durante milênios, as respostas surgiram em forma de mitos, religiões, filosofias e sistemas espirituais que buscavam traduzir o inefável em símbolos e palavras. No entanto, à medida que a ciência avançou, descobrimos que a realidade não é tão sólida quanto parecia, e que o universo esconde uma estrutura invisível, muito mais complexa do que nossos sentidos podem captar. Uma das hipóteses mais intrigantes que emergem da física teórica e da cosmologia moderna é a ideia de que o cosmos pode ser, na verdade, um imenso holograma. Isso significa que tudo o que experimentamos como espaço tridimensional pode ser apenas uma projeção, como uma imagem que nasce da intersecção de luz e informação. Para compreender esse conceito, precisamos entender primeiro o que é um holograma. Diferente de uma fotografia comum, que registra uma imagem plana, o holograma guarda informações em múltiplas dimensões. Ele é criado a partir da interferência de feixes de luz. Quando um laser se divide em dois e parte dele reflete sobre um objeto, as ondas de luz se sobrepõem e registram uma imagem tridimensional em uma superfície aparentemente bidimensional. O mais fascinante é que, ao cortar um holograma em pedaços, cada fragmento contém a informação do todo. Em outras palavras, a totalidade está presente em cada parte. E é justamente essa característica que inspira cientistas a imaginar que o próprio universo pode funcionar da mesma maneira. O todo refletido em cada detalhe, cada partícula carregando em si o código completo do cosmos. Esse raciocínio pode parecer estranho, mas não é apenas filosofia. Um dos principais nomes a explorar essa hipótese foi o físico David Bohm, que propôs a ideia de que a realidade visível é apenas uma projeção de uma ordem mais profunda, que ele chamou de ordem implicada. Para Bohm, tudo o que percebemos, planetas, estrelas, seres vivos, até mesmo nossos pensamentos, seriam manifestações dessa ordem oculta, assim como as imagens de um holograma que emergem de um padrão invisível. Outro físico importante nesse debate é Gerhard T. Hooft, laureado com o Prêmio Nobel, que desenvolveu o chamado princípio holográfico ao lado de Leonard Susskind. Eles sugerem que toda a informação contida em uma região do espaço pode ser descrita como dados gravados em uma superfície que envolve essa região, como se o universo tridimensional fosse apenas um reflexo de uma realidade bidimensional mais fundamental. Mas por que isso importa para nós? Porque, se essa hipótese estiver correta, a própria noção de realidade precisa ser repensada. Imagine por um instante que tudo o que você vê, seu corpo, sua casa, as estrelas no céu, não exista da forma como você acredita, mas seja uma projeção de informações armazenadas em uma espécie de tela cósmica. Assim como um holograma parece tridimensional, mas na verdade é apenas uma ilusão criada por padrões de luz, nossa experiência da vida pode ser uma leitura parcial de uma informação universal. Isso significa que o passado, o presente e o futuro não são linhas separadas, mas camadas sobrepostas em um mesmo código, acessadas de acordo com a forma como nossa consciência decodifica esse holograma. Curiosamente, tradições espirituais antigas já falavam sobre isso muito antes da ciência moderna. O hermetismo, por exemplo, afirmava: assim como é acima, é abaixo, assim como é dentro, é fora. Essa máxima sugere que cada parte do universo contém em si o reflexo do todo, exatamente como um holograma. Textos védicos, escritos há milhares de anos, também descrevem a realidade como Maya, uma ilusão, uma projeção que esconde a verdadeira essência da existência. O que vemos como sólido seria apenas uma camada, enquanto a essência profunda está oculta.
Não é impressionante perceber como ideias tão antigas dialogam diretamente com descobertas da física contemporânea? É como se a sabedoria ancestral já intuísse aquilo que a ciência, séculos depois, começaria a investigar com cálculos e experimentos. No entanto, se vivemos em um universo holográfico, surge uma questão fundamental: qual é o papel da consciência nesse processo? Afinal, um holograma precisa de um observador para ser visto. Será que nossa mente é apenas uma parte desse código, ou será que ela participa ativamente da projeção da realidade? Experimentos quânticos, como o famoso experimento da dupla fenda, mostram que a presença do observador altera o comportamento das partículas, como se a consciência tivesse um poder de moldar o holograma em que vivemos. Isso levanta uma possibilidade instigante: não somos apenas espectadores dessa grande ilusão, mas co-criadores dela. Essa ideia muda tudo, porque significa que cada pensamento, cada emoção e cada crença que cultivamos não são apenas eventos internos da mente, mas feixes de luz que interagem com o holograma cósmico, moldando a forma como a realidade se manifesta para nós. Em outras palavras, o universo holográfico não é apenas uma projeção fria e distante, mas uma projeção viva, sensível e interativa, que responde às vibrações da consciência. E isso nos leva a uma reflexão profunda: até que ponto aquilo que chamamos de realidade é objetivo e fixo, e até que ponto é apenas o reflexo das lentes através das quais escolhemos enxergar? Se refletirmos com mais profundidade sobre a hipótese do universo holográfico, começamos a perceber que essa teoria não está isolada. Ela se conecta a uma rede de descobertas científicas, experiências humanas e intuições espirituais que, quando analisadas em conjunto, revelam um padrão inquietante: talvez a realidade não seja o que parece. Um dos maiores impulsos para essa ideia surgiu de um enigma cosmológico. Nos anos 1970, o físico Jacob Bekenstein e, mais tarde, Stephen Hawking, estudaram os buracos negros e chegaram a uma conclusão desconcertante: a quantidade máxima de informação que pode existir em uma região do espaço não é proporcional ao seu volume, mas sim à sua superfície. Em outras palavras, tudo o que acontece dentro de um buraco negro poderia ser descrito nas bordas que o cercam. Essa descoberta foi o alicerce para o princípio holográfico: o que está dentro pode ser descrito por aquilo que está nas extremidades, exatamente como um holograma. Essa conclusão muda completamente nossa percepção. Pense no nosso universo como uma esfera gigantesca, cujo limite, invisível para nós, armazena todas as informações que compõem estrelas, galáxias, planetas e até a vida. O espaço que experimentamos como tridimensional seria apenas uma projeção dessa informação bidimensional codificada no horizonte cósmico. Assim, tudo que você vive, desde a memória mais antiga até a respiração que você dá agora, estaria registrado nessa superfície universal, como se fosse um gigantesco banco de dados. Esse paralelo entre a ciência e o funcionamento de um holograma faz com que a fronteira entre realidade objetiva e ilusão se torne cada vez mais tênue. É nesse ponto que a teoria começa a tocar não apenas a física, mas também a nossa própria existência. Se vivemos em um holograma, significa que cada aspecto da nossa vida é parte de uma estrutura maior, inseparável do todo. Esse conceito ressoa com as tradições místicas que sempre defenderam a ideia de unidade. Por exemplo, no budismo, encontramos o conceito de Indrasnet, a rede de Indra, onde cada joia reflete todas as outras, simbolizando que cada ser contém a totalidade do universo. Já no hermetismo, a noção de que o microcosmo reflete o macrocosmo sugere que o homem não está separado do cosmos, mas é uma versão reduzida dele. O fascinante é perceber como a ciência moderna, sem recorrer a metáforas religiosas, acaba chegando a uma conclusão muito próxima: cada parte contém o todo, e não existe verdadeira separação. Agora, pense em como essa percepção altera nossa visão da vida cotidiana. Se somos fragmentos de um holograma cósmico, então não existe acaso, não existe algo isolado ou desconectado. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção está conectado a um tecido universal que responde em ressonância. Isso explica por que tantas tradições espirituais falam sobre o poder das intenções, da oração e da meditação. Quando você emite um pensamento ou um sentimento, não está apenas criando um evento mental privado, mas vibrando uma onda que atravessa o holograma e influencia a forma como a realidade se manifesta ao seu redor. Essa ideia não deve ser vista como mera superstição, mas como uma possibilidade concreta dentro de um universo onde a informação é a base de tudo. Mas aqui surge um ponto ainda mais instigante: se tudo é informação, quem ou o que organiza esse código? Estaria o universo apenas repetindo padrões matemáticos aleatórios,
Ou existe uma inteligência maior que sustenta essa projeção? Alguns físicos, como John Wheeler, sugeriram que o cosmos não é feito de partículas ou energia, mas de bits de informação, o que ele chamou de it from bit. Para Wheeler, o universo é um imenso sistema de processamento de dados, onde cada evento de observação cria realidade a partir de informações potenciais. Essa visão é profundamente compatível com tradições espirituais que descrevem o universo como uma mente em movimento, uma consciência primordial que cria o mundo através de vibrações. Essa perspectiva nos leva a uma pergunta que pode mudar tudo: até que ponto somos criadores da nossa própria realidade dentro desse holograma? Se a consciência é parte ativa desse processo, então nossas escolhas, nossos pensamentos e nossa percepção não apenas interpretam a realidade, mas a constroem. Isso abre um horizonte de responsabilidade e de poder. De repente, o universo deixa de ser uma máquina indiferente e passa a ser um espelho dinâmico da mente. Cada emoção que cultivamos pode atrair experiências que vibram na mesma frequência, porque o holograma responde ao que emitimos. Isso explica por que tantas tradições falam sobre o cultivo de estados interiores como chave para transformar o mundo exterior. No entanto, precisamos ter cuidado para não confundir a metáfora com a realidade prática. O universo holográfico não significa que tudo é uma ilusão sem valor. Ao contrário, significa que a realidade que vivemos é mais plástica, mais flexível e mais interconectada do que imaginamos. A dor, a alegria, o aprendizado e os desafios são parte dessa grande projeção, e cada experiência carrega em si fragmentos do todo. Quando olhamos para nossa vida sob essa ótica, percebemos que não somos vítimas de um destino fixo, mas navegadores de um oceano de possibilidades. E, assim como um holograma pode mudar de acordo com o ângulo da luz, nossa vida pode se transformar à medida que mudamos a forma de observar, interpretar e interagir com o mundo. Imagine, por um instante, que o universo que você vê, sente e toca não passa de uma projeção, como se fosse a imagem em um holograma. Essa ideia, chamada de teoria do universo holográfico, não nasceu em livros de ficção científica, mas dentro da própria ciência moderna. Físicos renomados, como David Bohm e Gerhard T. Hooft, se aprofundaram em estudos que mostram que toda a realidade pode ser entendida como uma espécie de ilusão projetada a partir de informações armazenadas em uma dimensão mais profunda. Em outras palavras, tudo o que experimentamos, do nascer do sol ao toque de uma mão, pode ser apenas um reflexo de algo ainda mais fundamental e invisível. Mas o que exatamente isso significa para nós? Significa que talvez a própria matéria, espaço e tempo sejam apenas interpretações, imagens de uma realidade subjacente, codificada como um vasto banco de informações cósmicas. Agora, pense no holograma, uma placa aparentemente simples, sem profundidade, mas que, ao ser iluminada pela luz, projeta uma imagem tridimensional. O fascinante é que cada parte do holograma contém a informação do todo. Mesmo que você quebre um holograma em pedaços, cada fragmento continua guardando a totalidade da imagem. Esse conceito é poderoso, porque sugere que, se o universo é holográfico, cada partícula de realidade carrega em si a informação do todo. Ou seja, você não é apenas parte do universo. Dentro de você está a própria totalidade do cosmos. Essa ideia ecoa fortemente tanto na física quanto em antigas tradições espirituais, que sempre defenderam a interconexão entre tudo o que existe. E talvez essa conexão seja mais literal do que imaginamos. A física quântica reforça essa visão. O entrelaçamento quântico, por exemplo, mostra que duas partículas podem permanecer conectadas, não importa a distância que as separe. Se uma delas muda, a outra responde instantaneamente, como se compartilhassem uma mesma consciência. Isso vai de encontro à noção de espaço-tempo como algo absoluto e sugere que a realidade pode estar sendo codificada em uma dimensão invisível, além daquilo que nossos sentidos captam. Essa camada oculta da realidade seria a placa do holograma, o campo fundamental de informações que dá origem a tudo o que percebemos. Mas se isso é verdade, a grande questão é: quem está decodificando esse holograma? É nesse ponto que a consciência entra em cena. Diversos pesquisadores acreditam que a mente não é apenas um produto do cérebro, mas sim uma chave que interpreta e dá forma ao holograma universal. Isso significa que nossos pensamentos, emoções e intenções têm papel ativo na realidade. Se o universo é, de fato, uma projeção holográfica, a consciência pode ser o projetor que organiza as imagens que chamamos de mundo. Essa visão não apenas transforma a forma como entendemos a física, mas também redefine completamente nossa própria existência. Afinal, se tudo é um reflexo,
podemos estar vivendo em uma realidade maleável, onde mudar a forma como pensamos pode literalmente mudar o mundo que percebemos. Esse conceito também abre portas para um mistério ainda maior: o tempo. Dentro da perspectiva holográfica, passado, presente e futuro não são linhas separadas, mas camadas sobrepostas dentro de um mesmo campo de informações. O que chamamos de tempo pode ser apenas a forma como nossa consciência lê e organiza os dados do holograma. Isso explicaria experiências como déjà vu, premonições e até memórias de vidas passadas relatadas em várias tradições. Em um universo holográfico, acessar diferentes momentos seria tão possível quanto acessar diferentes partes de uma mesma imagem. Essa visão nos obriga a repensar não apenas a física, mas também nossa própria noção de destino e livre-arbítrio. Além da ciência, o universo holográfico encontra ecos na espiritualidade ancestral. Textos antigos já afirmavam que o todo está em cada parte, e tradições como o hermetismo ou o hinduísmo sempre sustentaram que a realidade visível é apenas um véu diante da verdade maior. A ciência moderna, ao se deparar com esses mesmos princípios em linguagem matemática, cria uma ponte entre razão e espiritualidade. E talvez, ao compreender esse holograma cósmico, estejamos mais próximos de desvendar a verdadeira natureza do que chamamos de realidade. Agora, pense no impacto dessa descoberta em sua vida pessoal. Se o universo é holográfico, então nada está separado. Seus pensamentos, sentimentos e ações ecoam pelo campo universal, moldando não apenas sua experiência individual, mas também o todo. Isso significa que você não é uma peça pequena em um cosmos indiferente, você é parte essencial da própria construção da realidade. Essa percepção transforma a forma como enxergamos a vida, convidando-nos a assumir responsabilidade pelo que projetamos. Afinal, o holograma reflete a informação que nele é inserida. E aqui surge a reflexão final: se vivemos dentro de um holograma, quem ou o que está projetando esse espetáculo cósmico? Seria apenas um código matemático impessoal, ou haveria uma consciência superior por trás de tudo? Essa pergunta, talvez, permaneça sem resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: ao olharmos para o universo como um holograma, passamos a ver a vida não como uma prisão de matéria, mas como uma dança infinita de informações, onde cada um de nós é ao mesmo tempo espectador e criador. Quando nos aprofundamos na hipótese do universo holográfico, percebemos que cada detalhe da vida carrega em si a totalidade do cosmos. Nada é isolado, cada pensamento, cada emoção, cada intenção reverbera pelo tecido universal. Essa percepção transforma a forma como enxergamos nossas escolhas e responsabilidades. Ao invés de nos sentirmos pequenos ou impotentes diante do cosmos, começamos a entender que somos co-criadores de tudo o que nos cerca. O holograma responde à nossa consciência, refletindo de volta não apenas o que somos, mas também aquilo que projetamos no mundo. Cada desafio, cada alegria, cada aprendizado não é apenas circunstancial, mas parte de uma dança cósmica de informações interconectadas. Ao compreender isso, surge uma oportunidade única: a de viver de forma consciente, escolhendo pensamentos, intenções e ações que elevem nossa experiência e a do mundo ao redor. Não se trata de magia ou desejo simplista, mas de perceber que estamos imersos em um campo de informações vivo e interativo, onde a consciência molda a projeção do holograma. Em outras palavras, nosso poder não está fora de nós, mas na forma como interpretamos e influenciamos a realidade. Cada percepção, cada emoção, cada foco mental é um feixe de luz que toca o holograma, ajustando padrões e abrindo novas possibilidades de manifestação. Agora, a reflexão final: se tudo o que vemos é projeção, se cada detalhe contém a totalidade, então qual realidade você deseja experienciar? Até que ponto está consciente do poder que carrega em sua mente? A verdadeira transformação não vem de fórmulas externas, mas do alinhamento interno entre consciência e intenção. A ciência moderna, aliada à sabedoria ancestral, sugere que não somos espectadores passivos do universo. Somos parte integral da projeção holográfica que nos envolve. Portanto, observe seus pensamentos, escolha suas intenções e perceba como cada ação ressoa no cosmos. A realidade que você experiencia é, em grande medida, reflexo de como você se conecta com o holograma universal. Essa compreensão não é apenas fascinante, mas profundamente libertadora. Reconhecemos que somos, ao mesmo tempo, criadores e participantes de um universo vivo, interativo e infinitamente misterioso. E ao carregar essa consciência para sua vida diária, você não apenas transforma sua percepção da realidade, mas também o próprio mundo ao seu redor,
tornando cada momento uma oportunidade de cocriar com o universo. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.